Imagine um jogo de xadrez, onde a rainha parece ter saído do jogo. Só que, na verdade, ela continua movimentando as peças de outra forma. Assim é o IPI. Ele é um imposto que pareceu que, durante a reforma tributária, seria extinto completamente. E ele segue influenciando o jogo tributário brasileiro. Muita gente fala em extinção do IPI. Quando a gente tem a primeira vista ali do artigo 454 da Lei Complementar 214 de 2025, a primeira impressão que se tem é que para que o IPI seja alíquota zero, ele precisa estar condicionado à produção dentro da Zona Franca de Manaus com um projeto aprovado pela SUFRAMA. Em resumo, nós não temos a extinção do IPI, mas sim a alíquota zerada para esses produtos. Na Constituição, existe um dispositivo que se chama Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ou ADCT. E é nele, lá no artigo 126, que nós conseguimos visualizar o alcance nacional dessa regra, onde determina que o IPI abaixo de 6,5% terá sim um alcance nacional, e não somente com essa condição de ser produzido na Zona Franca de Manaus e com projeto aprovado pela SUFRAMA. Seguindo a premissa de que nós teremos alíquota zero para os itens abaixo de 6,5%, obviamente, né, só recapitulando que os produtos de tecnologia de informação e comunicação estão fora dessa possibilidade. O que nós precisamos agora pensar é que se todo o território nacional terá o alcance da alíquota zero para itens abaixo de 6,5%, aquelas pessoas que têm produção na Zona Franca de Manaus desses itens teoricamente teriam perdido a competitividade devido à região da Zona Franca, todas as questões de logística, essas seriam prejudicadas por terem levado as suas produções para a Zona Franca de Manaus. Mas lá no artigo 450 da Lei Complementar 214 de 2025, já foi pensado em como manter a competitividade para esses produtos que estão na Zona Franca. De que forma que isso foi adequado? Para os itens com produção na Zona Franca de Manaus abaixo de 6,5%, foi concedido o crédito presumido de CBS de 6%. Então, hoje nós temos duas possibilidades de crédito presumido de CBS na Zona Franca de Manaus. 6% para os itens abaixo de 6,5% e 2% para aqueles que são acima de 6,5%. Dessa forma, eles não perderão, teoricamente, a competitividade. E aí tem um pouco mais de justiça para essas empresas que já têm produção a longas datas dentro da Zona Franca de Manaus. A reforma, ela traz uma base mais ampla de possibilidades de créditos. Então, quando nós vamos olhar para a definição geográfica agora, se é mais vantajoso levar uma operação para a Zona Franca de Manaus ou mantê-la em qualquer outra região, uma das principais premissas é olhar qual que é a adequação aí da sua alíquota de IPI neste momento. A sua NCM tem qual alíquota de IPI? Quando nós olhamos para isso, a gente vai para o segundo passo, entender também qual que é a base de créditos que você vai ter a partir de agora. Porque no modelo anterior da reforma tributária, nós temos uma base um pouco mais enxuta, que depende aí para créditos, por exemplo, de PIS e COFINS, os critérios de essencialidade, relevância, e a cada imposto vai tendo uma restrição muito maior de possibilidades, como o ICMS. Também temos várias restrições adequadas para cada estado. Tem o seu regulamento e as definições claras de possibilidades de crédito. Levar a sua operação para a Zona Franca de Manaus ou não, essa é a principal dúvida no momento, dado que as outras regiões do país não têm mais essa definição geográfica a partir dos incentivos fiscais, é entender qual que é a sua alíquota de IPI, se o seu produto ele tem produção já na Zona Franca de Manaus, olhar ali pela listagem da SUFRAMA, se você já tem essa possibilidade de produção ou não, e entender também essa base ampla de incentivos fiscais. Com isso, você consegue já ter uma visibilidade um pouco mais assertiva do que fazer aí com essas alterações do IPI a partir de 2027.